Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a Philips pelo convite, em especial a Sandra e a Caroline. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, podendo dar essa aula. Então vamos lá, vamos começar. A ideia dessa aula é ser uma aula mais prática. Tá? Para quem tem interesse em se aprofundar, estudar sobre a ecocardiometria tridimensional, eu recomendo fortemente que leiam a diretriz de 2012, cabeçadas pelo Dr. Lang e pelo Dr. Badano. Apesar de ser uma diretriz com 8 anos já de idade e realmente novas tecnologias terem sido incorporadas aos transdutores, aos aparelhos, ela ainda continua muito atual, uma vez que tanto os princípios da aquisição como da demonstração das imagens tridimensionais permanecem os mesmos. Então, sugiro fortemente, quem tiver interesse em se aprofundar ou mesmo começar a ter contato com a tecnologia, que leia essa diretriz. Bom, como todos sabemos, a evolução tecnológica em computação possibilitou que hoje a gente tenha imagens ecocardiográficas tridimensionais de alta qualidade. Nós sabemos que os celulares de 10, 15 anos atrás eram muito inferiores aos de hoje, os computadores também evoluíram muito, e assim a tecnologia vem ajudando a medicina e a gente vem construindo, conseguindo ter acesso a novos aparelhos com grande tecnologia. Tudo isso também possibilitou a formação de novos transdutores, é que eu considero a pedra angular do desenvolvimento e da aplicabilidade da ecocardiografia tridimensional. Por exemplo, o transdutor X31 foi lançado em 2005. Na época eu tinha só 2040, não só, mas bastantes elementos, 2040 elementos, mas apenas fazia o eco tridimensional. Isso acabava dificultando a prática clínica, você tinha que mudar o transdutor, você não conseguia usar o Doppler ao mesmo tempo, até que em 2010 surgiu o transdutor X51, que ele possibilita você fazer do começo ao fim o mesmo exame, sem ter que mudar o transdutor bidimensional, tridimensional. Tem 3.040 elementos, uma ergonomia muito melhor, muito mais leve, menor. Você realmente não sente diferença de um transdutor, não é um transdutor pesado, tem realmente uma ergonomia muito boa, e isso faz toda a diferença para que o eco tridimensional realmente entre na prática clínica. Tá? Bom, uma das grandes vantagens que eu considero da ecocardiografia tridimensional é que ele evita suposições geométricas, tanto na avaliação do volume como da massa das cavidades. Todos sabemos que é muito comum, né, dependendo da janela do paciente, da posição do paciente na cama ou na maca, a gente fazer um corte curtado do ventrículo esquerdo, o que faz que a gente possa superestimar ou subestimar a fração de ejeção, por exemplo. Quando você adquire um volume, no caso aqui uma aquisição sobre o método de full volume, adquirido a partir de um corte apical 4 câmaras pelo bidimensional, você tem certeza que o coração inteiro está na sua área de interesse. Coração, aqui o 4 câmaras, aqui o 3 câmaras, você vê também no corte transversal que o coração está inteiro aqui. Então, vamos lembrar o caso que nem o Simpson compreende todas as paredes, ele compreende ou 4 câmaras e 2 câmaras. Digamos que, por exemplo, a gente tem um aneurisma na parede ínfero-lateral ou uma alteração segmentária mais evidente no septo anterior. O Simpson não vai compreender esses segmentos, esses cortes, né? E a gente vai acabar subjetivamente superestimando ou subestimando a fração de ejeção. Tudo isso faz com que a gente atue com muitas premissas, suposições geométricas. Não tridimensional traz aí uma vantagem, que você realmente está avaliando o volume e as massas das cavidades na sua integridade. Aqui, nesse corte full volume, adquirido com 4 batimentos, que é necessário nesse caso, por causa que é um grande volume, o aparelho, como tem uma quantidade de dados limitada para trabalhar, os engenheiros bolaram uma forma de conseguir uma resolução temporal melhor, adquirindo mais volumes menores e irem costurando esses volumes. Então, repare aqui que apesar de um grande volume, você tem uma resolução temporal boa, 17 volumes por segundo. O adequado, se for falar em eco tridimensional, não seria tanto mais quadros por segundo, uma vez que são volumes que são adquiridos, que foram costurados graças à cooperação do paciente que fez uma apneia respiratória e a um bom traçado de eletrocardiograma em ritmo cardíaco irregular. Só que para você fazer a fração de ejeção por esse modo, realmente demanda tempo, você tem que fazer as reconstruções multiplanares e ir ajustando tudo isso. Por isso, viu-se que era necessário, como já comentou o Dr. Badano, o Dr. Marcelo, uma forma de você fazer isso mais rápido, para que você consiga, de fato, usar o tridimensional para avaliação das cavidades e avaliação das massas
na prática clínica. Então, usando a inteligência artificial, como já foi falado, hoje a gente tem um RAT Model, que com uma única aquisição você consegue fazer a fração de ejeção, consegue ver a análise dos volumes, tanto do ventrículo como do átrio esquerdo. Isso foi corroborado nesse trabalho de 2016, né, inclusive com o Dr. Roberto Lang, que eles avaliaram 159 pacientes, compararam com a medida manual, né, pelo tridimensional mesmo, através da reconstrução multiplanar da fração de ejeção, com a ressonância, e viu que tinha uma correlação muito forte entre esses dois métodos com o método automático. Para vocês terem ideia, para usar a inteligência artificial, eles têm um banco de dados de aproximadamente 1.000 pacientes com diversas formas, diversas variações anatômicas do ventrículo esquerdo, e o software, através de algoritmos, tenta encaixar isso aí no que foi adquirido no momento. Bom, uma vez vocês tendo contato com a ecocardiografia tridimensional, vocês vão conseguir fazer imagens como essa. No caso aqui, é um corte transesofágico da válvula mitral. Está demonstrando, você consegue, apertando esse botão dual volume, você consegue ter esses dois layouts, você consegue ter uma visão atrial, ao mesmo tempo uma visão ventricular da válvula mitral. Como já foi comentado também, aqui a nova tecnologia do TrueView, que é uma renderização fotorrealística. O que é renderização? Renderização é o processo, né, que vai depois, é o processo em que há um processamento de dados, e esses processamentos de dados dão um produto final, no caso aqui, uma imagem tridimensional. Então, a imagem tridimensional é feita através de processamento de dados, esse processo chama renderização, vocês vão ouvir muito sobre isso. Então, no caso aqui, é uma renderização de volume. Esse foi um caso feito no sírio-libanês, era um pré-mitraclip, né? Era uma avaliação pré-mitraclip. A gente vê aqui, ó, que tem uma rotura do segmento P2 da acústica posterior, com rotura de corda, com prolapso do P2. O interessante aqui, próximo da posição anatômica, esse corte, você vê o apêndice atrial esquerdo, o septo interatrial, a válvula aórtica aqui mais para cima. Aqui eu já gostaria de lembrar uma coisa também. Sempre quando vocês forem adquirir uma imagem tridimensional, coloque os pontos de referência na imagem. Porque na hora que você for usar a imagem, manipular a imagem no pós-processamento, se você não tiver ponto de referência, você se perde na imagem. No caso da mitral, os pontos de referência principais seriam realmente a válvula aórtica, o septo, o apêndice atrial esquerdo e o septo interatrial. Com essa tecnologia de TrueView, da renderização fotorrealística, que o Dr. Lang também vai falar, a gente tem a possibilidade de usar a tecnologia da transluminescência, em que a gente muda realmente o foco de luz, por exemplo, pode colocar dentro do apêndice atrial esquerdo, ou em cima da válvula aórtica, dependendo da noção de profundidade que você queira ter. Então, realmente, aqui é uma das primeiras grandes vantagens do ecocardiograma tridimensional, essa visão en face das válvulas, das estruturas anatômicas. Como todos sabemos também, até a aula do Dr. Fischer comentou bastante sobre isso ontem, a gente tem que fazer uma reconstrução tridimensional, né, do eco bidimensional na nossa cabeça. Mas isso realmente varia muito da experiência do examinador, com o eco transesofágico, mesmo com o eco transtorácico. Aqui realmente você tem uma imagem que você vê essa estrutura, você não precisa reconstruir isso dentro da sua mente, e fica fácil, por exemplo, para você mostrar para um cirurgião, para um dinamicista, para um cardiologista clínico, e melhorar a interação entre o ecocardiografista e as outras equipes aí do Heart Team. Outra grande vantagem do eco tridimensional é na avaliação da válvula tricúspide. A válvula tricúspide, nós não conseguimos, mesmo rodando o transdutor nos diversos cortes tomográficos, nunca ver os 3 folhetos num corte só. E é muito comum a confusão entre a cúspide posterior ou septal, se realmente qualquer uma ou qualquer outra. Outra vantagem da avaliação da válvula tricúspide, com grande frequência, para não dizer que na maioria dos casos, ela é melhor visualizada pela ecocardiografia transtorácica. Eu coloquei aqui também uns exemplos para vocês irem vendo qual layout que eu usei em cada caso. Esse é um layout que você tem a renderização de volume aqui em cima, com 2 reconstruções multiplanares aqui embaixo. Aqui é a reconstrução lateral, aqui é a reconstrução da elevação. Vejam que também foi adquirido full volume, com 4 batimentos, uma taxa de volumes por segundo muito boa, de 100 quadros por segundo no tridimensional. Isso realmente porque foi uma aquisição focada e com vários batimentos para a válvula tricúspide. A gente obteve um resultado final aí, após o processamento, essa imagem que você vê aqui o septo, né, o folheto septal, aqui o folheto posterior e aqui o folheto anterior da válvula tricúspide. Isso também é muito interessante, essa visualização, né, continuando sobre a visualização realística de outras estruturas cardíacas. No caso, era uma paciente que estava em investigação para fonte boligênica, já tinha tido um AVC isquêmico,
foi observado que ela tinha esse grande aneurisma aqui, esse aneurisma do septo interatrial. Aqui já usando outra tecnologia, que isso é possível com os transdutores matriciais, os transdutores tridimensionais. Você consegue usar essa tecnologia do X-Plane, que eu vou também comentar mais para frente, que é fantástica, porque apertando apenas um botão, você consegue ter uma resolução espacial e temporal muito boa, com um corte ortogonal, aqui no caso 110 graus está o corte principal, com angulado para 19 graus. Você vê aqui, no pós-processamento, você consegue reconstruir essa imagem. O que a gente tem aqui? Uma reconstrução, né, da estrutura. Aqui a veia acaba vendo de dentro do átrio direito em direção ao átrio esquerdo. Aqui a gente está dentro do átrio direito. A veia cava superior, veia cava inferior aqui. A sensação realmente que o aneurisma está entrando para dentro do átrio direito. Aqui a válvula aórtica e a aorta ascendente. Então, anatomicamente, você se localiza quando você tem pontos de referência. Aorta ascendente subindo, veia cava superior subindo. Então, é importante realmente que você tenha pontos de referência. Usando também o dual volume, a gente consegue ter a mesma noção anatômica de outra perspectiva, aqui vendo dentro do átrio esquerdo o aneurisma se direcionando para dentro do átrio direito. Como eu comentei, realmente a pedra angular, eu acho que assim, tudo, o eco tridimensional hoje é possível, até o doutor Marcelo Vieira comentou, né, ontem, que antigamente no Encoles demorava até 4, 5 horas para conseguir imagem tridimensional, hoje isso é possível em tempo real, graças à construção, os engenheiros bolaram os transdutores matriciais. Os transdutores, no caso setorial, que a gente usa habitualmente no ecocardiograma, os cristais piezoelétricos, né, ou os cristais são dispostos em série, né, um ao lado do outro, formando uma imagem linear, em que possibilita que a gente faça diversos cortes tomográficos, porém só é possível você girando o transdutor e mudando a janela. Com o transdutor matricial, os engenheiros realmente conseguiram colocar uma quantidade muito maior e adaptar para que isso seja lido pelo sistema, e de cristais você ganhou um outro eixo, o eixo da elevação, não adquirindo mais agora apenas cortes tomográficos, mas sim volumes. Só para vocês terem uma ideia, comparando o transdutor normal, né, para eco bidimensional S51, a gente tem 80 elementos, 80 cristais, comparado com o X-Matrix, né, o X51, você tem 3.040 elementos. Indo para as sondas esofágicas, nós temos 45 elementos, por exemplo, na sonda normal, e olha, senhores, 2.500 elementos na ponta da sonda tridimensional. Bom, para entender o eco tridimensional, essa aqui realmente eu considero a pedra angular, novamente falando de pedra angular, da noção física do que você precisa saber para se adequar e adquirir as imagens para responder ao seu questionamento clínico. Vocês têm que saber que a resolução temporal é inversamente proporcional à resolução espacial ao tamanho do volume. Ou seja, você diminuindo a resolução espacial, você consegue aumentar a resolução temporal. E vice-versa. Se você quiser mais resolução espacial, você diminuindo a resolução temporal, você consegue um aumento da resolução espacial. Como já disse o Dr. Luiz Badano numa aula anterior, a ecocardiografia tridimensional é uma técnica ecocardiográfica completamente diferente. Não adianta a gente realmente querer linkar absolutamente com o eco bidimensional, ela é diferente, exige uma quantidade maior de ajuste, porém, uma imagem tridimensional boa parte de uma imagem bidimensional boa. Nós não teremos uma imagem tridimensional boa se a imagem bidimensional não estiver boa. Então, isso é uma coisa importante. Apenas entendendo a física da ecocardiografia tridimensional, o ecocardiografista também estará habilitado para adaptar os modos de aquisição para responder os seus questionamentos clínicos. Ele comentou também que a contínua evolução tecnológica vem tornando mais fácil a implantação dessa técnica nos laboratórios ecocardiográficos. Aqui eu gostaria de citar realmente duas coisas principais. O transdutor mais ergonômico, torácico, que possibilita, sem mudar de transdutor, você fazer ao mesmo tempo o exame inteiro bidimensional e alterar apenas apertando um botão para o tridimensional. E outra coisa também é a quantidade de cristais, a evolução do software, a evolução de processamento, que possibilita cada vez mais que a gente, com um batimento, consiga uma taxa de quadros por segundo maior. Sobre a aquisição de dados, aqui vou citar os principais modos que eu vou discutir separadamente com mais calma adiante. O modo de múltiplos planos simultâneos, nos aparelhos da Philips, conhecido como X-Plane. O 3D ao vivo, ao tempo real, que é um setor estreito padronizado. O setor amplo focado, conhecido também como 3D Zoom. E o volume total, que apesar de hoje, com a evolução dos transdutores, ser até possível você adquirir com batimento,
o ideal é que seja feito de aquisição sincronizada, pois é um volume muito grande, você com um batimento normalmente a taxa de quadros por segundo é muito baixa, inviável para uma análise clínica. Sobre o X-plane, que é esse modo de múltiplos planos. Olha, outro exemplo do transdutor. Como ele não é mais um transdutor linear, ele é formado em matriz e consegue fazer diversos planos ao mesmo tempo. Você separando esses dois planos ortogonais, o transdutor te dá a possibilidade de você rodar e conseguir dois planos ao mesmo tempo. Então, como eu já falei, com uma resolução espacial excelente, uma resolução temporal também excelente, aqui no caso de 52 quadros por segundo, você consegue inclinar o eixo para a sua área de interesse, para a estrutura anatômica que você quer analisar. Por exemplo, no caso aqui, eu direcionei para o folheto posterior da mitral, que tinha essa rotura de corda, a cúspide posterior. Você vê essa rotura aqui em dois planos ortogonais, né? Aqui nesse corte e aqui nesse corte. Exemplificando de novo sobre a técnica, agora partindo de um corte paraesternal longitudinal, transtorácico, você angulando, inclinando, na verdade, o seu eixo para o ventrículo esquerdo, você consegue ao mesmo tempo analisar um corte transversal do ventrículo e avaliar a motilidade do ventrículo esquerdo. Muito útil também para você fazer a planimetria da mitral. Quando você tem uma estenose mitral, todos sabemos, né, que realmente o padrão ouro é você fazer a planimetria para avaliar a área valvar mitral, no caso das estenoses reumáticas. Você consegue, ajustando aqui, você consegue angular com muito mais perfeição na borda dos folhetos. Você vai abrir aqui uma imagem ortogonal, você pode dar um zoom aqui e planimetrar. Você vai ter certeza realmente que você não está cortando, por exemplo, uma parte mais posterior ou uma parte mais anterior da válvula. Você consegue fazer um alinhamento mais perfeito aqui e sem perder muito tempo, apenas apertando o botão da mesma forma que a gente aperta o ponto do M, você ativa esse botão do X-plane. Também é possível fazer, além da inclinação lateral, fazer uma inclinação para elevação. Partindo novamente do mesmo corte paraesternal, longitudinal, você pode anteriorizar isso aqui e abrir o ventrículo direito e o átrio direito, por exemplo. Bom, para isso, como eu já falei, basta apertar um botão, você abre o X-plane. Aqui, no caso, era uma investigação de se teria ou não trombo no apêndice atrial esquerdo. Com muita frequência, nos vemos naquela dificuldade de saber se é musculatura pectínea ou se é realmente um trombo. O X-plane traz muito mais segurança na hora do exame. Basta inclinar, você não precisa fazer toda aquela manobra, por exemplo, para chegar no 135 graus. Basta inclinar, você abre uma imagem ortogonal incrível do apêndice atrial esquerdo, uma resolução espacial enorme, e realmente hoje, sem o X-plane, eu sinto que está faltando alguma coisa para avaliar o apêndice atrial esquerdo. Realmente, basta apertar um botão, angular, em poucos segundos você melhora muito aí a confiabilidade e a segurança no seu exame. Aqui outro exemplo também, agora com collar. Também eu diria que a principal o uso do X-plane com collar, inclusive, é para avaliação dos refluxos, né, da válvula mitral, por exemplo, da válvula aórtica. Você consegue visualizar bem a morfologia, a direção do jato usando o X-plane. Mas aqui eu coloquei um exemplo de uma dissecção crônica de aorta. Eu vi até que está mais espessado aqui já, que era uma dissecção, foi uma dissecção ascendente, que a aorta ascendente acabou a descendente deixando assim. Você direcionando a inclinação para o jato, você vê que é o ponto de entrada do jato na dissecção. Ok? De novo, só apertando o botão você consegue sair. Outra ferramenta muito interessante também é essa rotação eletrônica chamada de iRotate, muito útil na ecocardiografia com estresse. Reparem, senhores, o transdutor está sempre na mesma posição. De repente, você já achou uma posição boa para uma janela adequada. Você não precisa girar o transdutor manualmente. Da mesma forma que você viraria o transdutor para a esquerda, você basta virar aqui também esse botão. Você fará uma rotação virtual aqui do transdutor. Na verdade, você não vai estar virando ele, você vai estar virando os cortes tomográficos que o transdutor matricial nos permite isso. Você partindo do 0 graus, indo mais ou menos a 310 graus, você vai ter o corte de 2 câmaras e 345 graus o corte de 3 câmeras, a partir de um corte apical 4 câmeras pelo torácico. Isso você ganha tempo na ecocardiografia com estresse, por exemplo, você sabe que você não está mudando a posição,
você está sempre analisando os mesmos pontos, as mesmas estruturas anatômicas, que você não está, por exemplo, numa aquisição no começo do estresse, um corte normal, e naquela de realmente ficar virando o paciente, você faz um corte mais encurtado. Aqui você sabe que você pode fazer, você vai estar adquirindo a mesma posição anatômica. Outro modo importante é o 3D ao vivo, tempo real, que é o setor estreito. Você, de novo, voltando na história da evolução, né? Quando tem um batimento e está sincronizado em tempo real. Quando você está sem eletro, ele nem permite que você passe de um batimento, sem eletro só é possível fazer um exame em tempo real, não dá para sincronizar. Você aperta o 3D, você abre esse corte padrão de 60 por 30 graus. É um corte que vai te dar uma resolução temporal boa, no caso 23 volumes por segundo, com uma resolução temporal aceitável. Realmente não é um volume tão grande, não tem uma resolução temporal tão grande, é aceitável para análise de estruturas pequenas, por exemplo, como uma vegetação ou um fibroelastoma papilar. Mas eu gostaria que vocês soubessem que essa imagem você pode mexer, você pode, por exemplo, se você quiser avaliar a válvula aórtica, você pode diminuir aqui a lateralidade, inclinar um pouco para cá e aumentar a elevação, você vai ver a válvula aórtica. Você consegue mexer nesse corte. Esse corte de 3D ao vivo em tempo real, setor estreito, é um padrão, mas você consegue mexer na elevação, na largura. Agora aqui eu considero realmente a ferramenta mais útil de todas, que é o 3D Zoom, né, das mais úteis, por exemplo, para intervenção, para avaliar as válvulas. O full volume seria mais realmente para avaliar a função. Você apertando um botão, aqui no troço torácico, uma válvula aórtica, um transtorácico, ele abre essa função que chama de auto view, né, visualizações automáticas, de cortes pré-determinados, cortes anatômicos pré-determinados. Você tem duas formas de trabalhar com o 3D Zoom. Você apertando uma vez, você quer ver, por exemplo, a válvula mitral pelo corte parasternal, você aperta esse botão. Você quer ver a válvula mitral pelo corte 4 câmaras apical, aperta esse botão. A tricúspide, você aperta esse botão. Mas se for um corte livre de outra estrutura, ou mesmo dessas estruturas, você pode apertar duas vezes o botão 3D Zoom, ou o Enter no IE33, ou o botão do Enter no EPIC. Você também abre a imagem, você sai dessa reconstrução multiplanar e vai para a renderização de volume. Okay? A mesma coisa no esofágico. Esse aqui é voltando naquela primeira imagem, eu fiz questão de colocar a mesma, para vocês irem vendo a diferença das tecnologias. Aquela mesma imagem que eu apresentei no Dual Volume com a tecnologia de TrueView, do caso que a gente fez no Círio pré-mitraclip, foi super bem esse caso depois de clipar essa região. Veja a diferença da imagem. Aqui a mesma prolapso do segmento P2, da cúspide posterior, da válvula mitral, e a ruptura do córda. Aqui uma resolução espacial boa, vocês vejam que consegue ver, que é possível ver com bastante nitidez a válvula mitral e as estruturas adjacentes. Uma resolução temporal boa para uma análise qualitativa. Acho que para quantitativa precisaria de uma resolução temporal um pouco maior, mas para uma análise qualitativa já é o suficiente para você entender o mecanismo, por exemplo, do refluxo, no caso, o principal mecanismo era esse prolapsozinho aqui da altura de corda. Como estamos com um batimento, estamos aqui também um 3D Zoom em tempo real. Tá? Sincronizado com o elétron, o 3D Zoom também, nesse caso, está em tempo real. Agora o volume total, que é a aquisição que é habitualmente feita de forma sincronizada. Um batimento, o taxa de volume de quadros por segundo cai para 4, fica praticamente inviável se trabalhar com um volume desse tamanho, com uma resolução temporal tão ruim. No caso, um paciente também colaborativo, com um exame, com um traçado bom de eletro, para o aparelho conseguir sincronizar, foi apertado o botão Full Volume e adquirido 4 volumes. Você, com 4 volumes, conseguiu uma resolução temporal boa de 22 volumes por segundo. Aqui a gente tem certeza que tanto que o ventrículo esquerdo, tanto no corte, na reconstrução lateral, como na reconstrução de elevação, ele está inteiro. Realmente você vai ter mais confiança na análise desse volume. Mas, por exemplo, vocês podem sair um pouco, usar o full volume para outras coisas, né? Você não precisa só para avaliar volume. Você pode também, de repente, pegar no exame para imaginar que você pode avaliar com mais calma no pós-processamento, paciente sedado, às vezes você não quer ficar com o paciente muito tempo sedado, você quer avaliar com mais calma depois, você pode usar o full volume para adquirir o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, todas as estruturas anatômicas do coração inteiro de uma vez, mas normalmente você precisa de mais quadros por segundo para mais batimentos, né? Aqui no caso foi com 2 batimentos, para conseguir uma taxa de quadros por segundo razoável, aqui 18.
Repare que mesmo com 2 batimentos, você tem um pouquinho de artefato aqui, ó. Não é um artefato tão evidente, mas olha, repare que tem uma linha separando esses 2 volumes, olha, aqui já ficou um pouquinho de artefato. Com 4 batimentos ficou inadequado, ficou muito artefato. Com 2 batimentos ficou uma quantidade, não ficou tanto artefato aqui do tipo stitch. Deu para avaliar, no caso era um paciente que tinha uma degeneração fibroelástica e um prolapso dos segmentos P1 e P2 da válvula mitral. Aqui foi interessante porque é um corte livre, que eu quis só demonstrar a relação anatômica entre a válvula mitral, a válvula tricúspide e a válvula aórtica. Lembrando do que eu disse no começo, que é sempre tenham estruturas anatômicas, pontos de referência na imagem para você se localizar. Por exemplo, você sabendo que aqui é o septo interatrial, você sabe que esse aqui é o folheto não coronariano, a válvula de tricúspide para cá, folheto coronariano direito, e aqui, lado esquerdo, coronariano esquerdo da aorta. O volume também é muito útil para adquirir as imagens com color. O color, ele acaba consumindo também bastante informação do sistema. Habitualmente, a gente precisa de mais batimentos para conseguir uma taxa de quadros por segundo. Aqui um exemplo, você aperta o color, depois liga o full volume, paciente colaborativo, 6 batimentos. É uma imagem que a gente não usa muito na prática clínica, eu coloquei mais para exemplificar, mais um supraesternal, para a gente avaliar o fluxo vindo pelo arco até a aorta descendente. Você consegue checar, ele está inteiro aqui na parte lateral e também aqui na elevação o fluxo. Se você quiser sinalizar alguma imagem no pós-processamento, estaria aqui já arquivado. Bom, falando sobre aquisição, agora vamos para outra parte importante do eco tridimensional, que é a exibição da imagem. Bom, sobre a exibição da imagem, tem 2 coisas principais, que é a exibição, que é o cropping, e a exibição da imagem por si só, que pode ser através de renderização de volume, renderização de superfície ou cortes tomográficos. O crop nada mais é do que a função de você cortar, você entrar num volume e, por exemplo, tirar estruturas que você não quer analisar da frente e direcionar para a estrutura que você quer analisar. Para o cropping, para cortar, a gente tem, diria, 3 funções principais. Uma é esse botão do 3D Crop, que ele abre cortes pré-determinados, que são aqueles quadrados verde, vermelho e azul. O verde separa entre anterior e posterior, o vermelho entre esquerda e direita, o azul entre superior e inferior. Digamos que a gente esteja num corte apical a 4 câmaras, usando isso aí, você poderia dizer que está separando o ventrículo, por exemplo, num corte sagital, coronal ou axial. Okay? Na verdade, o verde seria coronal, o vermelho o sagital e o azul o axial, que os diversos layouts. Outra forma é o iCrop, que eu uso muito relacionado com o 3D Zoom, praticamente eu tenho uma dupla 3D Zoom, uma certa imagem, vou para o iCrop. O iCrop é uma ferramenta que você consegue pegar a sua estrutura e colocar numa área de interesse, angular essa área de interesse, aumentar, diminuir, você vai tirando da frente, vai tirando da imagem artefatos, coisas que não interessam para essa análise clínica. E outra forma, que é o Quick View, que funciona como se fosse um dardo, que você tem um ponto inicial e um ponto final. Ele é muito útil, por exemplo, numa intervenção, quando você quer uma ferramenta mais rápida para você abrir imagem tridimensional. Aqui eu coloquei um exemplo do Quick View. Para conseguir chegar nessa imagem, como que eu fiz? Você pega uma imagem, pega um ponto inicial, como se fosse um dardo, ponto final, rapidamente, em poucos segundos, você faz aqui uma reconstrução, uma renderização de volume, uma reconstrução tridimensional. Olha só, rapidamente eu mudei para essa reconstrução aqui da elevação. Isso aqui apareceu a válvula mitral, a válvula tricúspide aqui. E quando você habilita essa função, ele vai aparecer aqui no joystick, né, na bola. Você consegue selecionar o ponto final, o ponto inicial desse dardo e aceitar aqui depois que você pegou a imagem que você gostou, você aceita o corte. Falando da outra forma de cortar, aqui eu vou tentar dar várias dicas ao mesmo tempo que vocês podem usar para o dia a dia. O 3D Crop, usando aqueles cortes que eu falei pré-definidos, né? Aqui dividindo a imagem que você cortou em anterior e posterior. Eu entrei na imagem, né? Aqui no caso era um corte, era um refluxo mitral. Ele foi feita a aquisição pelo eco tridimensional com color, full volume, só que tinha um problema. Qual que era o problema aqui? O paciente estava em ritmo cardíaco regular, era um paciente com FA.
como que a gente vai fazer um full volume com o paciente com FA? Você não vai conseguir sincronizar com o eletrocardiograma, porque vai dar muito artefato do tipo STIT, então os batimentos não vão, vai ser impossível sincronizar, porque o paciente tem FA. Aí tem essa ferramenta incrível, que é o HVR, o High Volume Rate. O que o aparelho faz? Ele, como ele tem essa quantidade limitada de dados, ele acaba jogando, deixando essa quantidade mais para o color e acaba diminuindo um pouco a resolução temporal, que no caso não interessa tanto para a gente, é ver a imagem da reconstrução volumétrica, a gente está interessado no color. Ele está apertando o HVR, conseguiu uma resolução temporal razoável de 13 quadros por segundo, com um paciente com ritmo cardíaco irregular. Outra coisa também, o aparelho da Philips, ele tem a função de gravar tanto anterogradamente como retrogradamente, né? Ele pode gravar para frente ou para trás, como a gente diz habitualmente. Eu gosto muito de usar o gravar para trás para analisar as imagens tridimensionais. Como que a gente faz isso? Isso serve também para o eco bidimensional, para você, por exemplo, quando vai fazer microbolhas, ele serve para tudo. Você aperta o freeze, congela a imagem. Depois de congelada a imagem, o elétron correu, né, retrogradamente, você aperta o Cineplay. O Cineplay vai abrir uma reguinha aqui embaixo. Você escolhe se você quer aparar por quadros ou se você quer aparar por batimentos. Você consegue rodar para a esquerda, para a direita, aumentar o tamanho da régua ou escolher um batimento e depois você adquire a imagem. Isso, por exemplo, se deu algum artefato, você não precisa gravar essa imagem, ou se você quer pegar a microbolha, você não precisa ficar tentando gravar as microbolhas passando. Você deixa a imagem correr, acabou, aperta o freeze e volta para trás e pega o frame, né, pega os quadros que te interessam. Então, aqui, usando as várias ferramentas que o aparelho nos dá, a gente conseguiu ver o refluxo de um paciente com fibrilação atrial. Ok? Agora, falando sobre o iCrop, que eu uso muito junto com o 3D Zoom, né? Praticamente é uma dupla 3D Zoom iCrop. Você aperta o iCrop, você escolhe qual lado da reconstrução multiplanar você quer trabalhar. Se você quer trabalhar do lado esquerdo, é esse botão. Se você quer trabalhar do lado direito, é esse botão. Ele vai abrir essa área de interesse. Você pode angular de acordo com a sua necessidade, né? Você pode tirar um artefato que está aqui, pode tirar uma estrutura dessa. Aqui é uma imagem não muito convencional, eu coloquei também apenas como demonstração. Você escolhendo o lado que você quer atuar, por exemplo, o lado direito, você pode ter também visões pré-definidas. Está vendo essa linha pontilhada aqui em cima? Aqui é o view top. Você está vendo de cima, mas também tem para frente, tem para trás, bottom. Então você consegue também, de um mesmo, mantendo essa área de interesse, você vai mudando essa linha tracejada e a perspectiva, a visão anface que você vai fazer da estrutura. Também muito útil para você ajustar a imagem, principalmente relacionada ao 3D Zoom. Agora vamos falar sobre a exibição pós-aquisição. A imagem tridimensional que a gente está acostumado a ver, essa é a renderização de volume. Lembrando que renderização é o processo pelo qual você chega numa imagem digital final. Tá? Então, aqui é a renderização de volume. Esse caso é um paciente que tinha uma prótese biológica, também um eco transesofágico, que foi adquirido pelo 3D Zoom. Paciente com prótese biológica, você veja que contraste espontâneo aqui, saindo da válvula da prótese biológica em posição mitral, e um grande trombo atapetando o átrio esquerdo. Essa imagem eu não consegui pela posição, a visão do cirurgião, né? A visão recomendada para a gente abrir a válvula mitral, né? Que é quando está a aorta aqui a 12 graus, o apêndice atrial esquerdo mais ou menos a 9 graus. Não é a posição do cirurgião, então com o eco tridimensional, com frequência você tem que angular a imagem para interpretar melhor. A visão do cirurgião não é necessariamente a mais adequada para você analisar as estruturas. Por exemplo, se tem um prolapso, normalmente você tem que rodar a imagem um pouco para entender como que funciona esse prolapso, você tem que rodar a imagem também. A visão do cirurgião é apenas uma visão de referência, uma visão inicial. Então, eu rodei aqui para a gente conseguir ver, ter uma noção anatômica, uma noção realmente espacial desse trombo atapetando o apêndice atrial esquerdo. Outra forma de demonstrar a imagem tridimensional essa exibição pós-aquisição através desse formato sólido. Isso aqui é muito importante para a gente ver a função do ventrículo esquerdo e a massa, né? Você pode, por exemplo, colocar essa rede de malhas, se você tem uma noção da posição inicial, posição final, você consegue ver bem também, além da função ventricular, alterações segmentares. Outra forma de demonstrar também é você colocando uma rede de malhas dentro, por exemplo, de cortes anatômicos pré-definidos.
E tem também os cortes tomográficos, chamados nos aparelhos da Philips de iSlice, que você, a partir de um volume adquirido, você consegue fazer vários cortes transversais, por exemplo, e fazer uma avaliação pré e pós-estresse, uma ecocardiografia, e analisar todos os segmentos ao mesmo tempo. A motilidade, por exemplo, do ventrículo esquerdo. Vamos lá. Agora sobre os desafios na aquisição de dados. Tudo começa no exame tridimensional, você se questionando qual que é a sua necessidade clínica. Você vai fazer uma análise qualitativa? É uma análise quantitativa? É intervenção? Vocês têm que saber entender senhores, essa balança. Se você quer resolução espacial, vai diminuir a resolução temporal, que está relacionada com o número de batimentos. A resolução espacial, né, que está linkada aqui com a densidade de linhas, quanto mais densas as linhas, melhor a resolução espacial, também associada com o tamanho do volume, que é a largura e elevação do tamanho do volume, a balança vai pender para um lado ou para o outro. Se você quer resolução espacial, fatalmente você vai ter que trabalhar com menos temporal. Se você quer resolução temporal, de alguma forma você vai ter que diminuir esse lado da balança. E se entrar o Doppler colorido na jogada, é mais informação que o sistema vai ter que trabalhar. Com o Doppler colorido, diminui tanto a espacial como a temporal. Você vai ter que ajustar a sua imagem para responder a sua pergunta, a sua necessidade clínica. Aqui está um exemplo de uma imagem que tem praticamente os 3 artefatos principais do eco tridimensional. Vejam que você tem uma falsa sensação de uma solução de continuidade aqui que, na verdade, não existia, por uma quantidade baixa de ganho e compressão nessa área aqui da prótese, e um excesso de ganho aqui numa parte mais superior do átrio, parece uma imagem de nevasca, essa solução de continuidade produzida artificialmente chamada de dropout, e o artefato de costura do tipo stitch. Parece aqui realmente o paciente estava sedado, não tinha como, né, nem como cooperar com a parte da apneia, você não conseguia realmente formar uma imagem clara, ficava parecendo que um volume está dançando em cima do outro, o artefato de costura do tipo stitch. Não para o artefato stitch, mas para resolver essa história de uma quantidade de ganho mais baixo aqui, maior aqui, eu sugiro que vocês usem a rampa de TGC. Com a rampa de TGC, vocês conseguem acertar o ganho de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, vocês poderiam ter aumentado o ganho aqui na altura da prótese mitral e diminuir o ganho aqui mais para cima, fazendo uma imagem mais equilibrada. Outra coisa sobre os artefatos, não confie na imagem tridimensional no que você está olhando para ela. É uma imagem, ela veio para ajudar, ela é um complementar ao eco bidimensional, mas você tem que saber interpretar, porque como ela exige ela é variável de acordo com o examinador, ela exige uma quantidade muito grande de ajustes, você consegue artificialmente fazer aparecer, por exemplo, soluções de continuidades ou massas, enfim, que não existem, você tem que saber interpretar. Então, para você confirmar, por exemplo, que existe uma solução de continuidade, por exemplo, um leak paraprotético, um defeito, você precisa confirmar isso com collar ou com microbolhas. Olha esse exemplo, um paciente que eu acompanho até como cardiologista clínico, ele tem uma prótese biológica em posição aórtica, eu recebi ele com um ecocardiograma transtorácico que dizia que tinha um refluxo protético moderado. Eu desconfiei quando eu fiz o eco que podia ser paraprotético, resolvi fazer o esofágico, uma vez que estava sintomático, ver se realmente se era leak. Bom, aqui está a imagem apenas do tridimensional, olhando para ela você pode imaginar que talvez tenha uma solução de continuidade aqui embaixo, aqui em cima, mas olhando com o collar você vê que na verdade o leak não era protético, era paraprotético, olha aqui ó, o anel da prótese, o refluxo paraprotético, e não era nessa região de baixo nem na de cima, era aqui nessa região. Outro lugar de confusão muito comum é o septo interatrial. Como ele é muito fino, ele costuma ter o artefato do tipo dropout. Você olhando essa imagem aqui reconstruindo, parece que tem realmente uma solução de continuidade aqui nesse aneurisma. Foi feito microbolhas, olha as microbolhas descendo pela veia cava superior, no caso a punção estava no membro superior direito. A válvula aórtica aqui, a aorta ascendente. Mas olhando na reconstrução multiplanar, né, após a realização de microbolhas e manobra de Valsalva, a gente vai ver que, na verdade, não existe um defeito verdadeiro, como que parece aqui, que as microbolhas não passaram, após a manobra de Valsalva, do átrio direito para o átrio esquerdo. A gente vê nessa imagem aqui que tem esse botão que você consegue demonstrar a imagem dessa forma. Você vê que as microbolhas estão aqui do lado direito, mas não passaram para o lado esquerdo, você vê no máximo elas aqui por transparência.
Bom, voltando naquela mesma imagem do paciente pré-mitraclip, só para vocês verem como que a gente pode otimizar, então, essa imagem tridimensional. Tem um ajuste manual da taxa de quadros por segundo. Aqui. Você tem esse botão de resolução versus velocidade com batimento. Repare esse paciente com um batimento, com batimento, mesma profundidade, mesma forma 3D ao vivo. Girando esse botão para o lado resolução, você vai ter uma taxa de quadros de 10 quadros por segundo. Com uma resolução espacial boa, você consegue ver com nitidez o ápice e o septo interventricular. Você jogando essa curva mais para uma posição intermediária, você vai ter um aumento da resolução temporal para 20 quadros por segundo, porém, com uma resolução espacial um pouco pior, você vê que diminui um pouco a resolução temporal. Numa posição mais extrema, jogando esse botão para o lado de speed, você teve uma grande diminuição da densidade de linhas, você perdeu resolução espacial, mal você vê a parede posterior do ventrículo, porém, um grande ganho da resolução temporal. Então, o segredo de tudo é você ajustar para o que você quer. Tá? Então, aqui foi o 3D ao vivo, a partir de um corte apical 4 câmeras. Voltando naquele caso intermediário, que você estava com a posição intermediária, com 20 quadros por segundo, e se a gente pegar mais batimentos? Essa é uma grande sacada dos engenheiros de costurar a imagem para você manter uma resolução temporal boa com uma resolução espacial maior. No caso, a gente estava num paciente bem colaborativo, com ritmo cardíaco regular, então foi possível pegar mais quadros por segundo. No caso, 2 batimentos, o paciente fez apneia, ritmo cardíaco regular, 40 volumes por segundo. Mantendo o mesmo ritmo cardíaco regular, 4 batimentos, fomos para 67 volumes por segundo. Paciente continuando colaborativo, 6 batimentos, incríveis, 100 volumes por segundo, mantendo uma resolução espacial exatamente igual. Então, costurando os batimentos, você consegue manter resolução espacial boa, com uma resolução temporal maior, porém tem aquela grande dificuldade, que é muito comum na prática clínica, que é o paciente não colaborar, por exemplo, com a apneia ou no exame transesofágico, realmente você não consegue controlar isso aí. Aqui, só para exemplificar a coisa, com batimento 8 volumes por segundo, 2 batimentos 17 volumes por segundo, 6 batimentos 29 volumes por segundo, mantendo a mesma profundidade, mesmo modo 3D ao vivo. Okay? Agora aqui a interferência da profundidade na taxa de quadros por segundo, na resolução temporal. Uma profundidade maior de 22 centímetros, o volume fica maior. Então a taxa de quadros por segundo, o aparelho tem uma quantidade limitada de dados, cai para 6 volumes por segundo. Mantendo aqui um batimento e a posição intermediária do botão resolução versus velocidade. Mas digamos que não interessa ver nada aqui embaixo, a gente não quer ver o átrio, a gente não quer ver a válvula mitral, por exemplo, se a gente estivesse avaliando um trombo apical. Você pode tirar tudo isso, diminuir a profundidade, no caso de 22 para 8, você ganhou, quase dobrou a resolução temporal para 11. Então a profundidade também interfere na resolução temporal. Outra coisa, né, voltando na história do volume, é o tamanho lateral, mesmo paciente, mesmo corte partindo do apical 4 câmaras, paciente colaborativo, ritmo cardíaco regular, bom traçado de eletrocardiograma, profundidade de 12 centímetros aqui, 12 centímetros aqui, mantendo o batimento, tá, em tempo real, e resolução versus velocidade no mesmo lugar. Um tamanho lateral grande, taxa de quadros por segundo, 6. Mas você não quer ver isso aqui, você não quer, por exemplo, ver o ventrículo direito. Você pode diminuir a largura lateral, você vai aumentar bastante a sua taxa de quadros por segundo, triplicando aqui, diminuindo bastante a largura lateral de 6, subiu para 18. O mesmo exemplo de quanto que você mexer na lateralidade, você pode ter um incremento na sua taxa de quadros por segundo. Aquele mesmo exemplo que eu já tinha dado anterior do HVR, paciente com ritmo cardíaco irregular. Reparem que na elevação lateral aqui está bem maior do que aqui, mas o color não estava vindo para essa região, você não tinha por que ver aqui, você poderia reduzir esse tamanho. Você teve um incremento de 13 para 15 quadros por segundo, mantendo o mesmo modo, full volume, 10 centímetros de profundidade, 10 centímetros de profundidade. Okay? A elevação também vai influenciar bastante na resolução temporal. Olha o tamanho desse volume, um volume enorme, com uma grande elevação, uma taxa de quadros por segundo de 4. Aqui é o volume como se fosse uma pedra que não foi lapidada, né? Um volume grande, você teria que cortar ele para entender como está a imagem aqui dentro.
mas uma taxa de 4 por segundo 4, praticamente impraticável você fazer qualquer análise com a resolução temporal dessa. Você diminuindo o tamanho da elevação aqui bastante, digamos que você tivesse interesse apenas em avaliar uma utilidade da parede lateral, do septo, você aumentou em muito, quase 5 vezes a resolução temporal para 19 batimentos por segundo. Lembrando aqui, mantendo a mesma posição da resolução, a mesma resolução, a mesma quantidade de batimentos, um batimento. Bom, depois de tudo isso, a gente chega na conclusão que você precisa trabalhar realmente sempre com essa dúvida, né? O que você quer mais, resolução temporal ou resolução espacial? Esse é um caso de uma paciente que eu acompanhei como cardiologista clínico no Hospital Edmundo Vasconcelos. Ela era uma paciente que tinha doença de Barlow, sintomática, tinha aqui um prolapso aqui mais evidente dessa, apesar de ser ambas as cúspides prolapsando. Você tinha mais aqui do folheto da cúspide posterior do segmento P2, o cirurgião viu isso aqui e falou, olha, apesar de ser um Barlow, acho que é possível fazer uma ressecção quadrangular daqui. Aqui, ó, eu consegui 4 batimentos usando esse dual volume, uma taxa de quadros de 23 quadros por segundo. No caso aqui de uma CIA, não me interessava tanto uma resolução espacial temporal muito boa, queria mais uma resolução espacial, medir a CIA, ver a relação com as estruturas anatômicas adjacentes, tá? E realmente você poderia ter uma taxa de quadros por segundo menor aqui. Isso é um exemplo dos layouts usados. Sugiro aqui, vocês olhem na diretriz, naquela diretriz que eu apresentei, os defeitos, os problemas e como corrigi-los, aquela diretriz de 2012, excesso de ganho, pouco ganho, artefatos tipo Stitch, resolução baixa. Na diretriz também você tem os cortes anatômicos, as resoluções, a demonstração dos cortes anatômicos e uma dica de como você pode fazer esses cortes. Aqui eu gostaria de lembrar de você ter os pontos de referência. E sobre a aquisição da válvula mitral, eu gostaria que vocês prestassem atenção sempre na hora de adquirir, de pegar o anel inteiro, para que depois vocês possam analisar nos softwares dedicados como o MVA ou MVN que tem no QLab. Outra dica importante, acho que é a compressão, como diria nesse livro do Dr. Faletra, para estruturas pequenas, como uma musculatura pequena ou pequenas partes da estrutura, pressão menor é preferível. O que acontece? Quando você diminui a compressão, você tem um maior contraste das estruturas. Olha aqui, uma compressão muito alta, compressão baixa, como com a compressão menor, você tem uma melhor visualização aqui dessas estruturas da válvula mitral. Tá, cuidado que você diminui muito a compressão também pode dar dropout. Normalmente sugiro que aumente um pouco o ganho, diminui um pouco a compressão e a imagem fica mais equilibrada. Então, depois de tudo isso, você consegue visualizações realísticas das válvulas cardíacas, visões cirúrgicas. Aqui no exemplo foi usado esse layout. Aquele mesmo caso que eu falei da paciente que eu acompanhei, o pós-operatório imediato, olha como a plastia do anel ficou boa, a coaptação ficou boa. Você consegue ver as próteses cardíacas otimamente, com resolução espacial muito boa, tem esse layout bem interessante aqui também. Daqui que você consegue um corte transversal ao mesmo tempo. Você consegue auxiliar nos procedimentos, na intervenção. Olha aqui que um defeito não é verdadeiro, era um forame oval patente que foi ocluído, usando a tecnologia do MaxView, que aumenta a visão, muito útil também para a intervenção. Aquele caso do MitraClip, o pós-MitraClip, para o MitraClip, então, o Eco 3D é essencial para você fazer a punção transeptal, assim como alinhar o clipe para ancorar os folhetos, as cúspides da mitral. Você consegue também uma avaliação da contratilidade global e segmentar, muito boa. Você também sai de premissas geométricas e consegue fazer uma análise quantitativa, por exemplo, de lesões regurgitantes. A gente sabe que o PISA não é uma hemisfera verdadeira, ainda mais multidimensional. Olha esse caso, uma forma elipsoide. Então, para terminar, eu tenho as recomendações úteis, que eu acho que vale a pena levar para casa. Busque sempre um ponto de referência na aquisição da imagem, senão você vai se perder no pós-processamento. Use o Explain, basta um botão para você conseguir uma imagem com alta resolução temporal e espacial, muito útil no dia a dia, faz você até ganhar tempo. Fazer imagens 3D, mesmo exames normais, não espere ter um exame alterado para fazer, não é fazendo um exame tridimensional por mês que você vai se habilitar com a prática. Otimize a imagem, use a rampa de TGC, use a compressão, use o ganho, ajuste o ganho, busque sempre a maior taxa de quadros por segundo que responda ao seu questionamento clínico. No eco transofágico, lembre-se de englobar o anel mitral inteiro na aquisição para que você possa trabalhar fazendo análises quantitativas
Para análise quantitativa, você precisa de uma taxa de quadros por segundo geralmente maior, perto de 20. Lembra de adquirir com o anel inteiro, para você usar o software MVA ou MVN no QLab. Colocar a área de interesse na posição mais central da imagem, isso também ajuda, por causa da física da imagem, melhorar a qualidade. Cuidado com o dropout. Se você tem artefato do tipo dropout, você não consegue recuperar no pós-processamento. E o HVR é uma forma prática de obter resolução temporal mais elevada. Basta você também virar para o lado esquerdo, você consegue uma resolução temporal mais elevada instantaneamente. Queria homenagear o Dr. Eusébio Silva Jordar Lopes, que é um intensivista do Hospital Edmundo Vasconcelos, um dos coordenadores da UTI, pessoa que eu tenho muito carinho, um grande amigo, foi a pessoa que me ensinou a passar catéter, entubou o primeiro caso de Covid lá do hospital, realmente acabou pegando a doença, evoluindo para um caso grave, foi entubado, mas graças a Deus, graças ao empenho da equipe de UTI lá do hospital, ele está saindo dessa, está melhorando, já foi entubado depois de 14 dias entubados. Muito obrigado a todos, desculpa aí o atraso no tempo. Obrigada, doutor Lucas. Excelente aula. Muitos elogios no chat, muitas perguntas. Não vamos conseguir responder muitas em função do tempo, mas a gente consegue responder uma e depois a gente responde offline e mantém na landing page, tá? Ok. A pergunta da doutora Alda, no exame de 3D, ela está perguntando o que é melhor, gravar as imagens ou fazer em tempo real as funções do 3D ou full volume? O que o senhor sugere? Eu acho assim, eu faço, na verdade, eu faço um pouco de tudo. Eu acho que se você não tiver uma imagem muito ruim na aquisição, o pós-processamento também vai ficar ruim. Você tem que, eu acho que na pré-aquisição, no tempo real, você tem que ajustar a imagem sim, tem que deixar uma imagem boa, tá? Eu acho que você tem que tomar cuidado para que na pré-aquisição seja toda a sua área de interesse, mas se você pegar com muito ganho ou baixo ganho, você não vai conseguir avaliar isso no pós-processamento, sabe? Eu acho que você precisa fazer um ajuste sim. O que eu faço às vezes? Por exemplo, eu estou lá no meio do esofágico, eu não tenho certeza se vai ficar boa ou não a imagem, e também não dá tempo porque o paciente está entubado. Eu vou adquirindo 2, 4, 6 batimentos e deixo lá para ter um global, e depois eu vou para o exame mais focado, eu vou para o 3D Zoom, o foco da válvula mitral. Hoje em dia eu estou até, quando eu não tenho 3D para fazer um esofágico de mitral, eu sinto que está faltando alguma coisa. Vocês acostumarem com a imagem, realmente ajuda muito você avaliar os prolapsos, os defeitos, mas é o que eu falei, tem que fazer bastante exame normal, porque se você só se deparar com o exame alterado, só com exames patológicos, você não vai saber interpretar direito a imagem, como tudo na vida, né? Eu acho que a gente aprende o elétrico normal, raio-x normal, o eco normal, por que a gente não vai fazer o 3D normal, né? Assim que eu penso. Exato. Mas eu acho que na aquisição é importante, sim, que em tempo real você acerte a sua imagem. Eu acho que não dá para deixar tudo só para pós-aquisição, não. Ok, obrigada, doutor Lucas. Tem mais algumas perguntinhas, mas a gente responde depois. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu agradeço muito a aceitado o nosso convite. Um grande abraço, obrigado, Caroline, obrigado, Sandra. Obrigada. E é uma honra estar com vocês. Estamos à disposição. Uma honra estar com o senhor também. Muito obrigada. Muito obrigado, viu?